Alô pessoal, namastê. Alô, oi Nanda, oi Patrick, oi Cris, pessoal chegando, que legal. Acomodem-se, que hoje o papo vai ser recheado de histórias. Muito bom. Mais uns segundinhos para chegar. Boa tarde, Paty. Hariom, Patrick, já vou te chamar. Oi Paula. Oi Drauzio. Saudade de você, Drauzio. Muito bem. Então deixa eu chamar o Patrick aqui. Terra chamando o Patrick. Ei. Ah, Alô, Patrick. tudo bom? Deixa eu ver se Arion, eu consigo. tudo bem? Mario, tudo bom? Deixa eu só levantar um pouco essa. Isso. Pronto, melhorou. Ficar mais perto também. Muito bem, meus Pronto. amigos. Hoje a gente vai ter mais um Dharma Live, né? A gente já conversou com várias pessoas assim incríveis e hoje a gente vai ter a alegria de conversar com o Patrick, que você está vendo aí embaixo, que é professor de Vedanta. Eu sempre digo que é uma bênção, né? Quem pôde estudar com o Swami Dayananda quando ele ainda estava aqui nesse plano. Aluno da professora Glória Vieira, deu aula há muitos anos no Vidyamandir, já deu vários cursos lá no Dharma Bhumi. Eu estava até me lembrando agora, antes da gente começar, de uma aula que você deu lá e que uma história foi engatando na outra e nós ficamos 3 horas ouvindo história e o texto É mesmo um perigo. é muito Acontece. acontece. E aí o Patrick já está... Quanto tempo morando em Portugal, Patrick? Já tem 2 anos? Não, Eu um vim no ano? ano passado, na verdade, foi em setembro. Setembro que eu vim. Então tem aí o quê? 6 meses? É, achei que tinha mais. Então, enfim, Patrick sempre com a gente e hoje a gente vai ter a chance de estar com ele mais pertinho, né? Até porque agora, nem querendo, a gente pode ir para lá, nem ele vir, né? Então, É. bom, então a primeira coisa, querida, é o seguinte: como é que está a vida aí em Portugal, né? Primeiro momento Globo Repórter da história. Como é que estão as coisas aí? E também não só como é que está a rotina, né, das pessoas, que imagino não seja tão diferente da nossa aqui, mas também como é que está a vida do yoga, ou seja, a gente está numa questão aqui, o que, que os espaços fazem, como é que continua, todo mundo dando aula online, cobra, não cobra, quanto cobra, enfim, a gente queria ouvir um pouco você sobre esses aspectos aí. A casa é sua. Legal. Então, primeiro de tudo, obrigado, antes de tudo, agradecer ao Jorge pelo convite, da Arambumi. Ariou, né? E eu queria antes perguntar se vocês estão escutando bem. Vocês conseguem me escutar tranquilo? Dá para ouvir bem? Tá? Tá, é bom. Tá, então tá bom, porque, enfim, para mim também é novidade essa divisão. E a luz vai cair, porque na verdade eu estou em Portugal, né? Eu fiz uma confusão, na verdade são 4 horas de fuso, que a gente está no horário de verão agora, e eu de repente fiz uma conta biruta e de repente descobri que era 7 horas, disse que era 7 horas da noite aqui que ia começar, não era nada, era às 8, já são 8. E aí então o sol está caindo. Então se ficar muito escuro, não é o celular de vocês, sou eu, é o sol que foi embora. Bom, mas aí então, respondendo, pois é, essa situação pegou todo mundo desprevenido, né, de alguma forma. Aqui em Portugal, a gente, na verdade, começou um pouco antes aí no Brasil.
do que aí no Brasil, né? E eu acho que mais ou menos uma semana e pouco, as coisas começaram a apertar aqui. A gente estava ouvindo, a gente ouvia muito, foi muito repentino, né? A gente estava ouvindo a questão da China e parará, vinha vindo falando já há algum tempo, mas tudo muito distante. E aí, de repente, começaram a aparecer algumas coisas mais perto, né? Não sei o que, tá na França, tá assim, na Itália, tá acolá, mas nada grave. E aí eu estava até um dia na faculdade, e foi na segunda-feira, e aí tinha uns painéis dizendo, ó, temos uma sala especial aqui para quem, de repente, se alguém tiver Covid, poder, de repente, fica ali, né, quarentena, umas coisas meio malucas, assim, eu falei, mas como assim se alguém tiver Covid, né? Até segunda-feira, para mim, Covid estava longe pra caramba, como assim alguém vai ter Covid aqui? Achei aquilo meio estranho, mas eu falei, poxa, o negócio tá chegando, né? E aí eu voltei para casa, a Lu já estava aqui, e aí eu conversei com ela de tarde, e eu falei, engraçado, será que de repente, em algum momento, a faculdade vai fechar, né? E vão cancelar as aulas, talvez. O negócio está aumentando, está começando a ter esse negócio. E aí, no mesmo dia de noite, eu recebi um e-mail da faculdade dizendo que a partir de amanhã não tem mais aula. Foi assim, pá! Como assim, né? Quer dizer, eu cogitei de tarde se ia ter e no dia seguinte já não ia mais ter. E é isso. E a gente vai decidir o que a gente vai fazer. E aí foi uma atrás da outra. No mesmo dia, a Universidade de Lisboa fechou, de Coimbra fechou, e aí foi fechando uma depois da outra. Aí eu falei, nossa, o negócio foi rápido, né? E aí tá. Aí na terça-feira, então, eu falei, bom, Lúcio, eu acho que é bom a gente ir no mercado, porque essa altura do campeonato, eu já não sei mais o que vai acontecer amanhã. Vamos no mercado, vamos pelo menos, enfim, não dá para fazer um estoque imenso, nem é responsável fazer isso, mas pelo menos suprir ali um mínimo que a gente tem que ter, porque está desguarnecido. A gente costuma ir no mercado com regularidade, de pouquinho em pouquinho. Isso aí não tem condição, tem que fazer uma compra maior. E a gente foi no mercado. Mas de boa. E aí, quando a gente foi, era um mercado grande aqui no shopping, e tudo bem, estou só fazendo as compras, nada demais, para me prevenir eventualmente. E aí, quando eu fui ver, os carrinhos das pessoas estavam enormes, estavam cheios. Aí eu comecei a olhar e falei, gente, negócio, eu acho que o negócio está maior do que eu estou imaginando. Né? Aí começa a dar aquela aflição, porque você começa a ver a aflição das pessoas. Né? E a câmera está embaçada. Melhorou? Espero que sim. Enfim, e aí o que acontece é que, bom, aí eu falei, bom, então talvez a gente esteja negligenciando, talvez a gente não esteja sabendo de alguma coisa. Aí começou a dar aquela tensão. E aí na seção de enlatados estava uma coisa pavorosa, que aí você via muita gente, e os enlatados começando a acabar ali, né? E os carrinhos cheios. Aí eu confesso que eu fui pego, assim, eu peguei uma latinha que eu queria, daqui a pouco eu peguei uma segunda, com precaução. Aí quando eu olhei assim pro lado, eu falei assim, gente, calma, né? Não é isso tudo. Mas tudo bem, mas aí a gente saiu de lá meio preocupado. Né? A gente fez um estoquezinho e aí foi crescendo. Né? Então a situação foi realmente muito rápida. Daqui a pouco tá, já as lojas estão fechando, as lojas estão fechando e não sei o quê. E aí na quinta-feira eu fui de novo, né? Para poder garantir que pelo menos em 2 semanas eu não ia sair de casa. E assim tem sido. Né? Eu vim na Alude, isso foi no início de março, terça-feira. Foi o último dia que a Alude saiu de casa. Porque aí depois disso só eu saí para comprar, para fazer compra no mercado, e de 2 em 2 semanas. Né? Aí ainda bem a gente tem uma varandinha, pelo menos isso, dá para dar uma vista. Então a gente consegue pelo menos sair e dizer, eu tô na rua, né? E aí volta, vai fazer o quê? Dá uma voltinha na varanda e diz que voltou. E se necessário, já tive que sair para ir na farmácia, coisas do gênero, vai fazer o quê? Mas se a gente não precisa, a gente não sai. Né? E aqui entrou em estado de emergência, já tem 2 semanas só de estado de emergência que pode, né? E depois tem que ou renova o estado de emergência ou cancela o estado de emergência. E a gente está no terceiro ciclo, quer dizer, então a gente está quase um mês e meio no estado de emergência. E aí o estado de emergência é aquilo, você só pode sair com justificativa. Né? Você pode sair para trabalhar, você pode sair para ir no mercado, quer dizer, trabalhar se for necessário, né? O mercado e farmácia e hospital, basicamente é isso. E aí eles também liberam se você precisar sair para, enfim, fazer algum tipo de exercício, caminhar, alguma coisa do gênero, eles liberam. Passear com cachorro, isso acontece. Mas encontros não pode, se já de bobeira, ou tiver com mais de uma pessoa ali, eles vão, eventualmente a polícia chega e pergunta o que você está fazendo. As fronteiras das cidades estão fechadas, né? Então você não pode ficar saindo e entrando. E assim tem sido. Né? E é estranho, bem estranho, mas por outro lado, realmente, Portugal se adiantou. Né? A gente começou um pouco mais cedo aqui, do que considerando o período da epidemia. Né? Então a gente Portugal está sendo visto como uma referência hoje em dia. Tem poucos infectados, tem poucos mortos comparado ao resto. Comparado à Espanha, né? A gente está cercado de Espanha aqui, a Espanha foi um desastre. Né? E é isso, por enquanto tem sido isso. Né? Usando máscara?
Eu não estou usando máscara porque não tem máscara. Não tem nem máscara, nem álcool. Máscara parece que em alguns lugares estão encontrando, mas eu não encontrei. E, enfim, e como é tudo muito perto, aí é aquilo, né? Eu saio com um casaquinho, saio com um tênis, saio com tudo preparadinho, e aí a partir que eu passei da porta, não encosto mais a mão no rosto e vou lá, né? E aí levo o álcoolzinho em gel, tem um restinho de álcoolzinho em gel. E aí se precisar eu uso. E aí chegando em casa põe a roupa para lavar, tomo meu banho, lava tudo. A Lu já estava comentando, né? Que como eu acabo saindo e voltando, eu saio toda hora, eu fico encarregado de sair, ela fica encarregada de lavar depois as compras quando chega. E aí ela falou, realmente, eu não me imaginava de passar 2020 lavando embalagem de pão, né? O pão de forma, estou lá eu lavando com detergente. É isso, né? E é uma rotina, né? É uma rotina que a gente tem que desenvolver, né? E aí máscara eu não tenho usado, mas enfim, também não fico falando muito, nem chegando perto das pessoas. É o que tem, né? Não, mas avisar o pessoal que live não tem problema, não. Live pode fazer sem máscara, né? Live é tranquilo. Live não precisa de máscara, não precisa de álcool em gel, é tranquilo. E a questão do yoga aí, a gente sabe que tem vários professores de yoga e tudo mais. Os estúdios fecharam, né? Na verdade, naquela semana mesmo, né? Em que já teve todas as questões, já começou, foi realmente muito rápido, né? Então, as pessoas foram meio que pegas de surpresa. E agora, o que a gente faz? E nessa semana, os estudos das pessoas que eu conhecia já estavam aumentando o rigor na limpeza, né? Então já tinha, enfim, não usar tapete conjunto, traz seu tapete de casa, enfim, quem não puder realmente usa o tapete comunitário, mas aí tem álcool em gel em tudo até canto, esfrega, lava, quer dizer, tomar uns cuidados, né? Foram reforçados vários cuidados nesse sentido. E para poder evitar o contágio. Só que em poucos dias depois de terem tomado essas medidas, já não fazia mais sentido, né? Então, como estava tudo começando a fechar, aí as pessoas já falaram, não, então vamos fechar, porque é muita gente que passa, né? As pessoas passam, as pessoas suam, as pessoas respiram, como é que vai fazer, né? Então, não, aí por uma questão de responsabilidade, os lugares foram fechando. E aí, a primeira semana, as pessoas ficaram, até onde eu saiba, né? As pessoas com quem eu tive contato, ficaram sabendo o que fazer, o que a gente faz, né? E agora, né? E a aula de yoga fechou o estúdio, não tem o que fazer. E só que é isso, né? O que a gente pode fazer? Vamos fazer aulas online. E aí, então, as pessoas que já davam aulas online continuaram, né? Só aproveitaram e engataram. E quem nunca tinha dado aula online teve que se virar, né? Então, isso foi muito interessante de ver, né? As pessoas se reinventando. Pois é, né? É isso, porque é claro que a gente diz que, especialmente quando a aula é de Hatha Yoga, a aula das posturas de fato, que é uma parte prática, é claro que é muito melhor ao vivo. Isso aí não tem a menor dúvida. A aula de Vedanta também te diz, o melhor é ao vivo. Isso aí é impagável. A presença do professor, o contato visual, tudo isso faz muita diferença. Mas a gente faz o que dá, né? Então, a gente adapta para as situações. E aí, uma das coisas que estão sendo feitas é isso, são as aulas online de Vedanta. A gente continuou nos estudos que eu estava dando aula. Em uma semana, a gente transferiu tudo para online. E tinha essa vantagem, porque bem ou mal é mais fácil, né? E bem ou mal também eu já tinha algum recurso, já tinha uma expertise nisso, né? Então, ficou mais ou menos fácil de a gente ir conversando e pum, a gente voltou e continuou as aulas online. Mas a questão da cobrança é uma coisa interessante, né? Que você tinha comentado também, né? Porque realmente é uma situação que está todo mundo, né? Não é só uma questão de saúde, é uma questão econômica, né? E isso vai afetando tudo. E agora realmente é que está começando a afetar e vai piorar, né? E aí o que faz, né? Então existem várias questões, né? Uma das questões é que oferecer coisas gratuitas, especialmente nesse momento, é interessante. Porque, afinal de contas, as pessoas estão presas em casa, né? Não estão presas, mas a sensação é essa. Então, que bom é de poder ter recursos, especialmente para, enfim, de yoga, especialmente coisas ligadas à espiritualidade, ao busca do autoconhecimento, é muito bom, né? Só que, por outro lado, a gente também tem que ver que a pessoa que dá as aulas precisa do dinheiro. Se ela resolve oferecer tudo de graça, aí ela fica com fome, também não adianta. E, então, tem que ter um equilíbrio. E isso não é uma coisa fácil, né? Porque, por um lado, a gente quer ajudar as pessoas e compartilhar, mas olha, a gente quer ajudar tanto quanto antes. A questão é que agora as pessoas precisam mais. Então, tudo bem. Então, a gente pode fazer coisas novas. Mas, da mesma forma, a gente tem que entender dessa maneira. Quer dizer, o aluno, isso é uma coisa interessante que é passado também. Assim que eu aprendi da minha professora, a Glória Arieira, que é assim que vem a tradição, né? Tudo bem, você pode oferecer alguma coisa gratuita. Isso aí não é muito problema.
Mas é muito importante que, especialmente nas aulas principais, nas aulas regulares, as principais que sejam, você pode dar algumas coisas pinceladas que vão ajudar, mas as aulas principais, é muito importante que elas sejam de alguma forma, que o aluno dê alguma contribuição de alguma forma. No Ocidente, a gente acaba colocando as mensalidades, porque é o que a gente conhece. Na Índia, muitas vezes, é doação no final do curso, só que a gente no Ocidente não está acostumado, a gente não entende bem, as pessoas ficam incomodadas. Então tá, então uma mensalidade que seja razoável. Então é importante, dar alguma coisa é importante, porque a gente manifesta o valor pela tradição, por aquelas aulas, e ajuda a manter a tradição na medida em que o professor também está sendo mantido. Então o que a gente acaba fazendo, e isso eu falei para os meus alunos até, né? Também é claro que a gente não tem sentido. Uma pessoa está interessada, uma pessoa que quer estudar, mas ela não tem condições de pagar, não vai estudar. Porque ela não tem condições de pagar, especialmente agora. Então tudo bem. A gente pensa, a gente conversa, a gente flexibiliza, a gente vê o que é possível. Mas, de toda maneira, o que a gente sempre pede é isso. Lembre-se que os professores precisam também. Né? Então, é tudo uma questão de equilíbrio, uma questão de conversar. Né? Até porque a gente tem que ficar em casa, mas continua tendo os custos de operação do espaço, aluguel, condomínio e tudo mais. Isso né? aí Enfim, não tem jeito. Né? As fora contas vêm. despesas pessoais, né? Enfim, manutenção da vida, né? Então, assim, Recursos a gente precisa, né? E a gente tem conversado com outros professores e assim a sensação, e não acho que seja uma sensação, acho que é um fato, a gente está trabalhando mais, porque você tem que produzir mais coisas, né? Então, Verdade. assim, então é um momento realmente muito diferente, né? E me diga, nesse caso, todo mundo em casa, né? Eu tenho dito sempre nos nossos vídeos para os alunos assim, quem está em casa é o corpo, a mente não tem esse lado de dentro, lado de fora, né? Quem está em casa é o corpo, a mente continua livre, né? Mas o que você diria, que aspecto, enfim, um comentário sobre o que a tradição, né? O que o Vedanta ajuda a gente, pode ajudar a gente a atravessar esse mar de incertezas que é a nossa vida, nosso novo moderno, né? Nosso nova rotina. Eu diria que realmente é nessas horas que a gente vê como que Yoga e Vedanta são uma benção, né? Porque faz muita diferença, né? Realmente faz muita diferença. Dá para falar milhões de coisas, na verdade. Antes de vir para cá, eu pensei em muita coisa. No final das contas, sai o que sai. Né? Mas a gente realmente pode pensar em muita coisa. Né? A questão toda, primeiro de tudo, é a questão de que, bom, a gente está tendo que ficar em casa. Quer dizer, ou pelo menos mais tempo em casa, muito tempo em casa. E a gente, às vezes, dependendo da pessoa, a pessoa pode morar sozinha, às vezes a gente mora com outras pessoas. E os dois tipos, morando sozinho ou com outras pessoas, vai ter desafios diferentes, que é assim que é. E a grande questão a gente tem que se deparar, a gente acaba sendo forçado a se deparar com a gente mesmo. Acho que esse aqui é o ponto, né? Quer dizer, um dos grandes pontos. As pessoas tendem a se distraírem de si mesmas na medida em que elas se distraem no dia a dia, na rua, elas saem, elas fazem coisas, elas vêm, e, enfim, fazem milhões de coisas. Mas na medida em que a pessoa tem que ficar em casa, no mesmo local, a chance dela não poder fugir de si mesma e ter que olhar para si mesma e olhar para aquilo que ela está guardado e que ela não quer ver, né? Emoções antigas, memórias, tendências, desejos, várias coisas que a gente nega da gente mesmo. A gente vai ter que se deparar. Né? Então isso é um ponto e que é muito grande. É claro que a incerteza ela é assustadora, né? Então as pessoas ficam nervosas, ficam ansiosas. A incerteza com relação ao futuro, a incerteza com relação a se vai pegar ou se não vai pegar a doença, se conhece alguém pegando, se conhece as notícias, isso também tem uma coisa muito interessante, né? Porque, não, eu estou em casa, não saio de casa. Estou protegido do vírus. Tá, por um lado, tá. E aí? E aí que eu fico o dia inteiro vendo lá o Facebook e as coisas todas, aquelas desgraças todas, e a discussão política na internet. Você não fugiu do vírus, você fugiu da doença do vírus. Mas outro tipo de doença que vem associada com o vírus, você continua, né? Porque você está lá. E aí você fica angustiado também. Quer dizer, é claro que um tanto a gente tem que ver para acompanhar o que está acontecendo lá fora. Fatos. Mas um tanto, né? A partir de um tanto, o quanto a gente não acaba também se distraindo da gente mesmo no mesmo lugar, como a gente pode. E aí a gente vai correr para onde der. E aí o online é maravilhoso por um lado, porque é uma válvula de escape, é uma capacidade de lidar com os outros. Tudo isso é maravilhoso. Só que, por outro lado, foi o que você falou, o nosso corpo está aqui, mas a nossa mente está onde? Né? Óbvio, que bom que a gente pode sair com a mente através dessa ferramenta incrível. Mas é uma grande oportunidade, quer dizer,
é uma oportunidade, entre aspas. Porque, por um lado, é meio que inevitável. Você vai ter que lidar com você mesmo, porque você está preso em casa. Né? Quer dizer, essa sensação. Você está no mesmo lugar. Por outro lado, é uma grande oportunidade. Quer dizer, se você não se abre para essa possibilidade também de ficar com você mesmo um pouco, aí realmente a situação de isolamento, a situação, ela pesa. Porque você não quer ficar ali. Você quer fugir e não tem para onde fugir. E aí baixa a angústia. Angústia, né? Mas se você tem a disponibilidade de, não, vou ficar um pouco e vou ver, o que eu tenho? O que eu estou sentindo? O que eu quero? É uma chance que a gente tem também da gente poder olhar para a gente mesmo um pouco melhor. E realmente a gente aprende muito, né? Então, a pessoa o que já tem uma bagagem, que já é um estudante de Vedanta ou um praticante de yoga, ela já traz uma vantagem nesse sentido, porque ela já tem a capacidade, já tem o hábito de ficar consigo mesmo um pouco. É um valor que a gente cultiva, né? Na própria Gita, Krishna fala, esse é um dos grandes valores que tem, a capacidade de você ficar com você mesmo. Então, tá bom, já que eu tenho que ficar comigo mesmo, tudo bem que ficar comigo mesmo demais também, isolado o tempo todo, poxa, que coisa chata, eu queria poder andar na rua. Não, mas se você não pode, aí são duas coisas. Primeira coisa é a capacidade de você poder ficar com você mesmo, que ajuda muito. E aí, para a pessoa que não está acostumada, bom, é uma boa oportunidade de começar a aprender. Né? Então, vamos começar a olhar para isso. A outra coisa é, tá, mas não era o que eu gostaria. E isso é muito interessante, né? Porque ninguém esperava, ninguém gostaria que isso fosse acontecer. O fato é que realmente foi rápido. Né? Se a gente pensa 6 meses atrás, não precisa nem um ano atrás, 6 meses atrás, quem é que ia imaginar que a gente já está nessa situação agora? É muito rápido. E mudou muita coisa. E aí as pessoas ficam realmente apavoradas. Né? E aí o que a gente faz? Enfim, não dá para saber. E uma das grandes vantagens que a gente tem também é essa. Né? Quer dizer, é um momento de fazer Karma Yoga. É um momento da gente poder trazer essa visão que os Vedas trazem sobre Ishvara, sobre essa ordem que governa o universo inteiro. Que tem uma lógica. E que a gente não precisa entender a lógica. A questão não é essa. Não é dar um sentido para a doença. Até porque a gente tem que entender, a doença é uma droga, a doença é terrível, né? Tem pessoas morrendo, é um sofrimento. Isso aí a gente não tem como negar, não é a gente tentar transformar a doença em algo bonitinho. Não é bonitinho. E está associado a coisas terríveis, a gente tem que entender isso. Tá bom. Mas a questão é, mesmo sendo terrível, tudo bem, eu posso acomodar, eu posso entender que tem o seu papel. E eu não preciso concordar nem gostar, mas tem o seu papel. E aí o que eu posso fazer? Então, isso e Yoga e Vedanta trazem muito, né? Quer dizer, o que eu posso fazer agora? Não era o mundo que eu gostaria. Ah, mas o mundo não é do jeito que a gente gostaria. O mundo é o mundo. Às vezes ele está do nosso agrado, às vezes ele não está do nosso agrado. E aí, quando ele não está do nosso agrado, o que a gente faz? O que a gente pode fazer? Então, coletivamente, tudo bem, mas nem tanto coletivamente, principalmente individualmente, dentro da minha vida, dentro das minhas possibilidades. O que eu posso fazer agora? Isso é uma grande capacidade que Yoga e Vedanta dão pra gente. Porque se você entende com uma certa objetividade que tudo bem, a situação é essa. É a situação desagradável, é chato. Mas eu não posso mudar essa situação. Eu não posso... não quero esse universo. Eu quero o mundo sem a doença. Muda isso. Isso não é prático. Isso é uma fantasia. Porque o mundo agora está cheio desse coronavírus. É assim que é. Então, o que eu posso fazer agora, dia após dia, olhando? E aí eu vejo. E aí eu vou mudando um pouco também a forma que eu tenho de ver o mundo. Né? Eu estava lendo um livro muito bom do Ailton Krenak, né? Que ele escreve várias coisas. Né? Eu estava lendo outro dia, eu até coloquei no Instagram. Que na verdade esse livro é um livro que ele escreveu no ano passado, foi antes dessa situação toda, mas que se adequa muito bem a essa situação. Foi realmente uma coisa muito interessante. Ele fala do... Como é que é o nome do livro? Ideias para evitar o fim do mundo? Acho que é uma coisa assim. Não lembro agora o nome certinho. Mas é uma coisa assim. E ele fala sobre a ideia de fim do mundo. É claro que ele tem um contexto que não é exatamente o contexto que eu vou usar aqui, mas se aplica muito bem. Ele falava sobre a ideia de fim do mundo. Realmente a gente tem uma ideia de fim do mundo. Né? A gente acha que o fim do mundo o mundo vai explodir, vai cair um meteoro, e aí vai acontecer coisas desastrosas. É o fim do mundo hollywoodiano. Né? O planeta vai acabar, essas coisas. Tudo bem que uma epidemia não é tão longe assim, a gente imagina, né? Mas o fato é que, enfim, a grande questão é a gente imagina o fim do mundo como algo desastroso, né? E, na verdade, ele coloca em perspectiva essa ideia de fim do mundo, né? E ele coloca que o fim do mundo, na verdade, a gente passa o tempo todo. Porque, no final das contas, primeiro de tudo, o que é o mundo? O mundo, na verdade, não é o que é o mundo, ponto. A gente está preocupado com aquilo que a gente acha que é o mundo, a visão de mundo que a gente tem, ideias para adiar o fim do mundo, é isso mesmo. Então, a gente tem uma ideia do mundo, né? E aí, só que o mundo muda. O mundo não é aquilo que da forma como a gente vê. Isso é um modelo que eu vejo, é um ponto de vista.
E ele é muito limitado, o mundo é muito mais do que isso. E o mundo muda. Então, quando a gente se depara com um mundo diferente da visão que eu tenho de mundo, isso é um fim do mundo, a gente fica em pânico. E o mundo está acabando. Não, o mundo está acabando. A visão de mundo que você tem que ser transformada. Esse é que é o ponto. Então, a grande questão também dessa situação atual, ela é essa também, porque a situação mudou totalmente. E ela, mesmo que... não, terminou. Aí o pessoal estava falando sobre a questão da normalidade, não vai voltar ao normal. Mas o que é o normal? Quer dizer, não vai voltar ao normal. Na verdade, vai ser um outro normal. Porque, na verdade, é isso. O mundo muda, o mundo é dinâmico. Né? Então, a gente não pode ficar congelado numa visão de mundo que é limitada. E a gente tem que entender que o mundo muda o tempo todo. Então, a gente tem que ter uma disponibilidade interna para a gente poder ir adaptando e vendo. Tudo bem, e agora como é que está o mundo? E qual é a situação que me é apresentada? E aí eu posso agir em cima disso. E a gente vai levando. Então, Karma Yoga, essa capacidade é realmente uma capacidade que traz muito. Ela abençoa muito a gente nessas horas. Porque é a hora que a gente fica sem chão. E aí, não, isso é o chão. A gente traz essa visão. E a gente fica mais firme. Né? A gente fica mais tranquilo. Bom, quer falar alguma coisa antes que eu continue? Porque senão eu vou embora, né? Então... Não, você falou que pensou 1000 coisas, você falou umas 2 ou 3, ainda faltam mais de 900. Mas é assim, a capacidade de observar a própria natureza impermanente das coisas, né? Que é uma coisa que a gente estuda bastante em Vedanta, né? Quer dizer, esse mundo dual, da natureza dele, as coisas surgirem, existirem durante algum tempo e serem dissolvidas, destruídas, refeitas. Então, se você tem essa compreensão você compreende também. E aí eu sempre falo isso também, não é compreender racionalmente, mas é compreender no coração, né, de verdade, de que essa situação toda vai acabar, né, e que você, durante esse período, você tenha que cumprir o seu Dharma. E aí eu deixo a bola na sua quadra. É isso, né? É isso, a questão da impermanência, né? Quer dizer, a gente atribui uma estabilidade para as coisas do mundo, né? E que, na verdade, não é assim, o mundo é mutável, né? Então é impermanente. E aí é isso. Cara, a situação é uma e as coisas vão mudando. Quer dizer, o que eu posso fazer agora? Né? Então esse que é o ponto mesmo, né? Tudo bem, as coisas mudam, a gente está nessa fase. É uma fase terrível, é uma fase terrível. Paciência, a gente tem que ser objetivo. Mas, tudo bem, fases terríveis fazem parte também da vida. Como é que eu vou sair depois? Isso é o mais importante. O que eu posso fazer agora e como é que eu vou sair depois? Quer dizer, o que eu posso, de alguma forma, como é que eu posso usufruir, né, desse momento para que eu possa, de alguma maneira, lidar melhor comigo mesmo. Né? A gente estava pensando sobre essas questões também e é muito interessante porque a gente realmente muda muita coisa nas rotinas. Né? A gente prioriza coisas diferentes, a gente valoriza coisas que, de alguma maneira, não. O que é mais valioso? Né? Especialmente agora que a gente está entrando numa fase, enfim, pelo menos aqui, eu não sei como é que está aí no Brasil, mas imagino que esteja também mais ou menos igual. Com essa questão da quarentena, é claro que a questão econômica começa a pesar. E aí começa a afetar de várias formas. Né? E aí você começa a ficar preocupado, e aí você começa, então, não, vou dar uma segurada aqui, vou dar uma segurada ali, vou ser mais objetivo também no que eu faço. E aí você começa a ver o que você abre mão e o que você não faz questão de não abrir mão. Isso aqui eu não quero abrir mão. Mas outras coisas você vai abrindo. Né? E aí a gente consegue perceber também quanto de desperdício a gente tem em algumas coisas. E aí vem a pergunta, né? O que eu estou desperdiçando? O que eu estava desperdiçando? E que de alguma maneira, eu espero, né? Esse é o exercício que a gente tem que fazer. Porque também se a gente não pensa em nada disso e relaxa, a gente vai se lascar lá na frente. Porque é o período, são as vacas magras vão começar. Então tá bom. Então a gente se prepara e se organiza. E tudo bem. Agora também, se a gente for irresponsável, aí também não adianta. Né? Aí, com vírus ou sem vírus, a gente se destrói. Mas tendo uma atenção, no momento em que exige a nossa atenção, a gente se organiza. E aí a gente pode começar a perceber o que realmente é mais importante para a gente. E o que não é tão importante que a gente abre mão. E a gente começa a se pensar, muitas vezes, por que antes disso tudo, eu ainda tinha aquilo, eu ainda valorizava aquilo. Quer dizer, quanta coisa a gente joga fora de desperdício? Quer dizer, se agora, não, mas agora a situação é outra, então eu não vou desperdiçar. E por que você desperdiçava antes? Né? Porque podia? Mas então qual é o sentido? Né? Então, esse tipo de questionamento é muito interessante. As nossas atitudes, o momento muda, né? Ele exige atitudes diferentes, ele exige algumas concessões. A gente tem que fazer. É um momento de concessão. O momento de dificuldade é um momento de concessão, é um momento em que a gente tem que se exigir um tanto de autodisciplina. A gente tem que ter. Né? Quer dizer, o momento exige isso da gente.
Então, ninguém gosta disso, é uma droga, porque afinal de contas, quem é que gosta de ser de momentos enfim, momentos de dificuldade mesmo, momentos de poucos recursos. A gente gosta de abundância, né? Lógico. Só que a vida a gente tem esses momentos de dificuldade. Se você tem já uma vida mais disciplinada antes, fica mais fácil agora. Mas se não tem, tudo bem, vai ser mais difícil. Mas que você usufrua disso para poder ganhar essa autodisciplina. E depois, quando sair, você tem esse ganho da autodisciplina. Parece que são as dificuldades também na vida. Né? Quer dizer, é para o nosso crescimento, para a nossa maturidade. Então, isso faz toda a diferença. Né? Essa questão também da gente poder perceber o que realmente é importante para a gente. Se a gente tem uma disponibilidade interna nessa hora, tá bom, então a gente cresce. Mas se a gente não tem essa disponibilidade, aí realmente é um período muito difícil. Realmente é um período muito mais difícil. Outra coisa que a gente sempre fala, você falando de disponibilidade, né? A gente vive reclamando que não tem tempo. Não tem tempo para estudar, não tem tempo para ler, não tem tempo para fazer prática. Né? Às vezes, não estou sem tempo, estou trabalhando muito. E agora, de uma certa maneira, para a maioria das pessoas, esse tempo nos foi oferecido. Né? Não da maneira como nós gostaríamos, né? Mas de fato ele está aí. Né? E aí, ok, você faz o que com esse tempo? Né? É igual aquela história do cachorro que fica correndo atrás do carro, aí o carro para, o cachorro olha para um lado, olha para o outro, não sabe o que fazer. É Aí a gente verdade. está assim, né? Quer dizer, você não tinha tempo, agora você tem tempo. Cadê aquele livro que você queria ler? Cadê aquele filme que você queria rever? Cadê aquele armário que está há 2 anos esperando para ser arrumado? Né? Agir agora nas coisas que podem, né, ser feitas. É, é isso, né? É interessante porque tem. É claro que a situação é uma situação muito especial por isso. Porque a gente tem que estar. Não é um tempo que a gente conseguiu arranjar. É um tempo que não foi dado, quer dizer, numa situação de posição. Né? E aí é lógico, tem todas as preocupações, tem a questão do. E cada caso é um caso, né? A gente também tem que entender isso também, lógico. Cada pessoa tem as suas situações, tem as suas angústias, porque cada caso é um caso. Tem gente que está em casa e que bom que eu estou em casa e estou seguro e eu consigo seguir adiante. Mas tem gente que não tem jeito. O que ele vai fazer? Precisa trabalhar na rua? Então não consegue nem trabalhar na rua, não consegue trabalhar de maneira nenhuma. São outros tipos de angústias e preocupações. Lógico, a gente tem que considerar isso tudo. Então, é evidente que a gente também não pode se autoexigir muita coisa. Mas, por outro lado, é muito interessante isso, porque a gente acaba se deparando muitas vezes com isso. Quer dizer, aquilo tudo que a gente imaginava que seria o ideal, que seria uma coisa boa, que é o que você gostaria, tudo bem, mas por que você não faz? Né? E aí a gente tem motivos para não fazer no dia a dia, mas quando a gente tira os motivos, a gente... Cadê os motivos? A gente acaba arranjando outros motivos. Tá, mas qual é o motivo que você tem agora para não fazer? Então, o interessante disso é isso mesmo, né? Quer dizer, a capacidade de você poder... Essa oportunidade de você poder olhar para o que você quer. O que eu quero? Então, tá tudo bem. Então, nesse momento em que as coisas estão estranhas, que as coisas estão realmente diferentes, tá bom, então é o que chama de valor. O que eu valorizo, então? Se eu valorizo, então eu não vou abrir mão. E eu vou fazer, e eu vou seguir, e eu vou trazer para mim. Agora, se eu não abro mão, quer dizer, se eu abro mão, será que realmente é tão valioso assim para mim? Ele pode ter um certo valor, mas não tanto. E aí a gente tem que ser sincero também. Tudo bem, aquele livro é tão legal, mas por outro lado, se fosse legal mesmo, tinha lido já. Né? Então, o que é valioso? O que realmente é importante para mim? É um momento muito grande, muito importante, uma grande oportunidade para isso, para a gente poder descobrir os nossos valores, descobrir o que a gente quer e poder agir. Né? Então, já que é um momento de economia, tá bom, então eu vou canalizar as minhas energias, o meu tempo, meus recursos, meu esforço naquilo que realmente é importante. E isso é grandioso. Né? A gente nem todo mundo sabe o que a pessoa, o que ela quer, onde ela quer chegar. A gente vai no automático. Então é uma oportunidade de a gente desautomatizar a vida. Então vamos nos colocar nela. O que a gente quer fazer? Uma outra coisa interessante também, a gente sempre fala para os alunos, né, sempre, né, com frequência, e uma coisa importante da prática é a gente são de que nós não controlamos nada, né? Tá tudo no controle de Ishvara, né? Quer dizer, e agora de repente, como você falou, né? Há 1 mês e meio atrás estava tudo normal, vida normal. Essa história do vírus era um negócio que estava lá na China, numa cidade que a gente nem sabe o nome, e de repente bateu aí na sua porta, né? Meu vizinho aqui teve coronavírus, né? Então assim, e aí a gente se dá conta de que a gente de fato não controla nada, né?
E eu acho esse aspecto muito interessante, porque, de uma certa maneira, se você tem consciência de que você não controla, você tem que fazer a sua parte e ter confiança naquele que governa, que é justamente o significado da palavra Ishvara, né? Então, essa capacidade de desenvolver um pouco de fé, de autoconhecimento, de espiritualidade, é um momento ímpar. E talvez a gente não tenha de novo nessa nossa vida aqui na Terra, né? É interessante mesmo, né? Porque, enfim, quando a gente está nessa situação, a gente pensa assim, né? Então, a doença, né? No caso, uma epidemia, é uma doença, uma coisa terrível, né? E a primeira coisa que a gente tem é que, na visão, né, na visão dos Vedas, esse Ishvara, né, ele primeiro ele não é uma pessoa, né, ele é uma ordem, quem estuda a gente sabe disso, a gente fala isso o tempo todo, ele é uma ordem, então mantém todo o universo, ele está na forma de todo o universo. E a gente tende a sempre considerar o divino como algo grandioso, naturalmente, e algo muito bom. Então, eu consigo ver muito fácil o divino quando a gente tem coisas agradáveis, coisas maravilhosas. E aí é muito fácil ver o divino. Eu consegui o que eu queria, é o divino. Óbvio, né? E olha que sol maravilhoso, né? Tava frio, vai aparecer um sol. É divino, é claro que é. Mas quando a gente pensa naquilo que a gente não gosta, aí o bicho pega, né? Quer dizer, Ishvara vai, a minha visão de Ishvara vai até onde eu gosto. Mas aí quando chega a parte que eu não gosto, aí já não é Ishvara. Aí cadê Ishvara? Aí, se eu reclamo de Ishvara, é até melhor, porque pelo menos estou considerando que está Ishvara lá. Mas nem isso. Não é Ishvara. Eu nego. E aí eu nego aquilo que eu não gosto, que de alguma maneira eu não gosto, ou que de alguma maneira causa um sofrimento. Como é que pode? E aí, isso é uma imaturidade que a gente desenvolve no yoga, quer dizer, a gente busca uma maturidade com relação a essa visão numa vida de yoga Vedanta. A gente tem que começar a reconhecer esse divino naquilo que é agradável e bonito, porque é mais fácil. Mas a ideia não é parar aí, a ideia é que a gente possa aos poucos desenvolver essa visão para levar essa visão para aquilo que a gente não gosta também. E aí eu posso encarar aquilo que é difícil, que eu não gosto, que é doloroso, eu posso encarar como divino também, porque na verdade ele não é difícil, doloroso e ruim. Eu acho difícil, doloroso e ruim. É a minha visão. Mas isso é isso. O universo é o universo. Não está interessado se você gosta ou se não gosta. Ele é o que ele é. Então a gente pegar um assunto como uma doença, como uma pandemia como essa, que é uma coisa terrível. Por isso que eu digo, né? A gente não pode embelezar. Porque não é uma questão de embelezar a doença. A doença é terrível. Ponto. Mas isso não quer dizer que não seja Ishvara também. E como é que eu vou lidar com ela? É horrível, é horrível. O universo também está cheio de outras coisas horríveis também. Mas tem coisas maravilhosas. Quer dizer, assim é o universo. Isso não é um problema. O problema é a minha incapacidade de lidar com aquela parte que eu considero que é podre. E aí o que eu faço? Eu quero cortar do universo. Mas você não tem como cortar do universo. É assim que é. Então, a gente sempre fala, né? Yoga Vedanta, ele não ele é difícil. Não é para qualquer um nesse sentido. Né? A gente acha muitas vezes, não, porque eu vou meditar e aí eu vou ficar bem, vou ficar feliz. Não, se você está bem, muito feliz, que bom, porque é óbvio que você vai ficar bem, você vai feliz, satisfeito, porque isso é um efeito colateral natural e te conduz para isso. O objetivo é essa felicidade. Mas no meio do caminho, você não vai ficar feliz, cada vez mais feliz e ponto final. Não, você vai se deparar com coisas terríveis. Nem você. Porque essa é a ideia, é você poder lidar com você mesmo e aprender a lidar com você mesmo, lidar com o universo. Então, não é fácil. E aí, quando a gente fala sobre a questão da dificuldade, bom, tem várias histórias. Esse é o problema. Você podia pensar em história, aí vem várias histórias na minha cabeça. Aí acabou. A caixa de Pandora é um problema. Vamos falar com calma. Tem muitas histórias. A primeira história que me vem é a história mesmo sobre o Asura, que é o Jwara Asura. Né? Jwara significa febre. E esse Jwara, na verdade, ele é a própria doença. Né? É claro que nem toda doença é febre, mas a febre ela é vista como a doença, né? Porque a febre realmente é uma característica terrível. A pessoa fica quente, né? E é horrível. E, enfim, coincidentemente, no coronavírus é até comum a febre, mas podia não ser. Jwara é febre, mas é a doença de maneira geral. E na mitologia é muito interessante, porque diz que como é que nasce a doença? Diz que nasce de Shiva. Né? Então, Shiva, na verdade, Shiva é o destruidor, mas ele é o patrono do yoga. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem muita raiva. Né? Porque não é porque você faz yoga que você não tem raiva. A raiva está lá. Como é que você lida com a raiva? É que é yoga. Né? E ele está sempre muito bem lidando com a raiva. Só que pisa no calo de Shiva, a função dele é destruir. Você pisa no calo dele, o que ele vai fazer? Ele vai destruir. É evidente que ele vai destruir. É a função dele. E aí diz que tem a famosa história em que o sogro dele, Daksha Prajapati, ele faz um grande yajna, um grande ritual,
e convida todo mundo, menos Shiva, não convida Shiva. No final é uma confusão, porque aí a esposa de Shiva, que era Sati, vai até lá, mesmo assim, contra gosto, e aí ele não queria que ela fosse também, Daksha não queria que ela fosse, é o pai dela. E aí no final é uma confusão, ela se atira no fogo e se mata. É uma coisa, um drama-leão, né? As pessoas falam dos dramas gregos, as tragédias gregas, mas na Índia tá cheio de histórias assim. E aí ela se atira no fogo. E aí quando Shiva sabe da história, sabe o que aconteceu, ele fica furioso, vai até o ritual, furioso, o aspecto furioso de Shiva Rudra, aquele que é terrível, que vai chorar, né? Porque ele é pavoroso. Destrói o ritual inteiro. E o que acontece é que diz que das gotas de suor de Shiva enfurecido, quando encosta no chão, surge um ser. E esse ser é Jwarasura. É a febre, é a doença. Que vem do calor de Shiva, da fúria, o calor da fúria de Shiva. E aí, tudo bem, depois ele se apazigua, ele se acalma e fica tudo bem, porque ele já descarregou também, aí pronto, e fica tudo bem. Só que aí, e o que faz com aquele Asura que está ali, né? Aquele Asura ali, os devas vão falar, Shiva, tudo bem, mas nasceu ali aquele Asura lá da tua raiva, e ele é terrível, ele empesteia todas as coisas, ele é pesado demais, ninguém aguenta lidar com ele, porque ele é muito poderoso. E não dá. O que a gente faz então? E aí Shiva resolve pegar aquele Asura e ele espalha, eles dividem o Asura em vários pedacinhos e espalha pelo planeta, porque ele não tem como destruir o Asura. O Asura nasceu, faz parte da ordem. Ele pega e espalha, para poder diluir, pelo menos. Não vai ficar muito forte num lugar e aí acabou a vida naquele lugar. Ele espalha. E aí, eventualmente, o que acontece são as pequenas doenças, ou grandes doenças, mas que pelo menos estão espalhadas. Quer dizer, cada doença é considerado um aspecto desse Asura, que é a própria doença, Jwara, a própria febre. Então, é muito interessante de ver, porque e é por isso que ele tem várias formas, né? São várias doenças. E de onde ele nasce? Ele nasce de Shiva, que é Ishvara, né? Mitologicamente falando, simbolicamente falando, é essa ordem cósmica. Quer dizer, a doença não foi algo fora da ordem, a doença é algo divino também. Terrível, mas divino. Nasceu de Shiva. E aí, como é que pode nascer de Shiva? É por isso, porque tem a sua função, tem o seu papel. O mundo é feito de dualidades. Aquilo que é agradável e desagradável, é assim que é. Quer dizer, como é que eu lido com aquilo? Como é que eu lido com isso? Eu tenho que aprender. Isso é a maturidade. Bom, essa história, ótima essa. Nesse mesmo momento, né, que Shiva vai até lá, que surge o Virabhadra, né? Também tira um fio de cabelo e, para quem é praticante de yoga, né, a postura do guerreiro, Virabhadrasana, né? Essa mesma história, né? Conta um pouquinho para o pessoal, só para quem não está familiarizado com essa história. Essa história é uma história muito famosa, realmente, e tem várias versões, né? E aí, numa das versões aparece o Jwarasura. Tem algumas versões que dizem isso, que ele, da raiva dele, ele arranca um tufo do cabelo, né? E aí ele bate no Himalaia, nas montanhas, e aí surge Virabhadra. Virabhadra é considerado um atendente dele, que surge ali. Mas na prática, a gente pode ver o atendente, na verdade, o atendente na mitologia, são atendentes ou são aspectos dele, porque no final das contas, tudo que tem é Shiva, né? Então, algumas versões colocam assim, Shiva enfurecido vai lá e destrói o ritual. Outras versões dizem que ele manifesta Virabhadra e manda Virabhadra para lá. Quer dizer, Virabhadra representa isso, representa essa fúria de Shiva, né? Como se estivesse fora dele. Mas na verdade, é ele enfurecido, né? Então o Virabhadra tem isso, né? Ele é guerreiro, mas é porque ele tem essa vira, essa força, né? Esse poder todo que vem da fúria de Shiva, imagina. Então Virabhadra é famoso. Para ter muito cuidado, né? Porque É. a gente está chegando no finalzinho. Eu falei para vocês no início, antes de chamar o Patrick, que o Patrick é um contador de histórias e tanto, né? Além dele conhecer profundamente essa coisa da simbologia, da mitologia, ele tem um talento para contar a história. Então, eu vou pedir, conta mais umazinha aí, antes da gente ver se tem alguma pergunta aqui. A Cris está aqui do meu lado. Pergunta, calma. Pergunta. Bom, eu posso contar alguma coisa? Quanto tempo a gente tem para a história? Acho que tem que pensar assim. Quanto tempo? A gente tem aí uns entre 10 e 12 minutos, para depois fazer um encerramento. 10 minutinhos. Tá, então eu vou contar uma história que, na verdade, não é exatamente uma história da mitologia, mas que ela cai muito bem nesse momento. E tem tudo a ver. E é muito interessante que eu estava conversando com a Glória Dia essa semana. E ela trouxe essa questão, né? Em 2010, eu não sei, ela já contou um pouco dessas histórias para algumas pessoas, né? Em 2010 a gente foi para a Índia.
e com um grupo, né, do Vila Mandira, com a professora Glória, e foi uma viagem realmente maravilhosa, mas foi muito inusitada, né, porque a gente fez todo o sul ali, foi maravilhosa, depois a gente foi para o Himalaia, e aí a gente ia para a fonte do rio Yamuna, Yamunotri, e o templo de Kedarnath, e depois a gente ia voltar, ia embora. E aí quando a gente foi para o templo de Yamuna, o templo de Yamunotri, né, da fonte do Yamuna, era lá no alto do Himalaia, e infelizmente estava chovendo na época, não era para estar chovendo, porque era setembro, setembro já era para estar acabado, mas estava chuvoso o tempo. E Himalaia com chuva é furada, né, porque montanhas recentes, fica um pouquinho de água, escorre tudo, é uma desgraça. E aí, bom, tá bom, mas o que a gente faz, o que a gente não faz? No meio do caminho, a gente estava lá no alto já, e dormiu no acampamento, e no dia seguinte a gente ia subir para fazer a caminhada e voltava para o acampamento, lá no alto. E aí, o que a gente faz? Né? E aí, o que acontece é que a gente resolveu ir. Né? Não, vamos ver, vamos decidir, resolvemos ir. E a gente subiu. E aí, fomos lá, subimos lá, andamos lá, 5 quilômetros, foi subindo lá na trilha, fomos até a fonte do Rio Yamuná, chovendo, e foi apertando a chuva. E aí foi atrasando a gente. E aí, no final, quando a gente foi voltar, a gente conseguiu chegar no ônibus, né, no micro-ônibus, que ia levar a gente pela estrada até o acampamento, na cidadezinha perto. Só que estava já muito tarde da noite e a chuva apertando, a chuva apertando, a chuva apertando. Chegou uma hora que no meio da estrada tinha um poste no meio do caminho. Porque caiu, tinha derrubado um poste, não tinha nem como passar. E estava muito perigoso, estava ficando muito perigoso. E aí o motorista, os dois motoristas, eram 2 micro-ônibus, eles falaram, não tem condição. A gente acabou de passar por uma vila aqui atrás, a gente volta para a vila, a gente dorme na vila e amanhã de manhã a gente segue viagem porque não vamos arriscar. E tá bom. E assim a gente fez. A tal da vila era uma vilazinha mesmo, no meio da estrada, umas casinhas para baixo, umas casinhas para cima. Era muito pequena, era uma vila. E chamada Ranachati. E aí tá bom, a gente dormiu lá e tudo bem, amanhã a gente sai. Amanhã a gente sai nada. De madrugada a chuva só piorou. E choveu muito, muito, muito. Tipo, chuva de verão, né? Rio de Janeiro, imagina, aquela chuva de verão que dura às vezes meia hora, 10 minutos, 15 minutos. Não parou de chover. E aí, sem chover, no dia seguinte não tinha como sair. A gente ficou preso em Ranachati, sem poder sair, durante 7 dias. Foi o tempo, foi muito tempo. Porque não parava de chover. E muita água. E desmoronando as montanhas. E a gente não sabia quanto tempo a gente ia ficar. E a gente ficou preso em Ranachati. E aí, o que a gente faz? Né? E aí é muito interessante, porque a professora Glória disse que várias pessoas, né, vários alunos que foram na viagem, estavam falando com ela agora que coisa, eu estou me sentindo Ranachati feelings. Eu estou me sentindo Ranachati, porque a situação é mais ou menos essa. Quer dizer, é muito diferente. Mas, por outro lado, a gente está aí, está preso, não consegue sair e a gente não sabe até quando. E esse não saber até quando é uma incerteza. Então, quando a gente estava em Ranachati, foi o que aconteceu. A gente vai sair amanhã, chovendo. Aí passa o dia inteiro. Vai sair amanhã, chovendo. E aí tudo bem, no primeiro e segundo dia, a professora Glória arranjou coisa para fazer. Vamos fazer coisa. Né? E aí a gente entrou numa rotina. Então, tinha aula de Vedanta, pelo menos isso. Né? A gente tinha nos Himalaias, aulas de Vedanta com a professora Glória. E aí eu dei aulas de simbolismo, a gente cantava mantras, a gente tinha um templozinho no alto, a gente cantava lá algumas coisas. Tinha aula de yoga. A gente ia tentando fazer uma vida de ashram. O que a gente podia fazer? Né? A gente ia tentando fazer coisas que, de alguma maneira, a gente pudesse passar o tempo e, ao mesmo tempo, usufruir daquilo que estava acontecendo. O que a gente ia fazer? A paisagem, pelo menos, era linda. Só que não mudava. Né? Porque era aquilo que era. E o risco de deslizamento. Então, era um risco real. Até que a polícia chegou. Quando a gente sobe, a gente deixa o endereço, a gente deixa os nomes de todo mundo que vai descer e a data da descida. Porque se acontecer alguma coisa, não passou na data ali na guarita ali, né? Então, eles correm para ver o que aconteceu. E a gente não passou na data prevista, eles foram procurar a gente. E aí, eles encontraram a gente em Ranachati. E aí, eles falaram, não, que bom que vocês estão aqui, vocês estão no melhor lugar para ficar, fiquem. Não saiam daqui. Porque lá fora tá uma desgraça, a montanha tá tudo escorrendo. Muita morte, realmente estava terrível, estava terrível. A gente estava muito bem protegido. Só que a gente não sabia na época. Né? E as pessoas angustiadas. E aí, quando as pessoas ficam angustiadas, realmente é uma loucura, porque elas começam a transbordar tudo aquilo que de alguma forma estava dentro. E aí não tem jeito, as angústias, os medos, os padrões. E aí, imagina, 30 pessoas, 30 brasileiros no meio de um bando de indianos, que a gente não sabia o que eles estavam dizendo, a língua era outra. Mas a gente passou esse tempo lá, muita coisa aconteceu. E aí foi interessante, porque a gente realmente foi coisas muito interessantes. O Yamuna, o rio Yamuna, na mitologia, ela é irmã de Yama, que é o deus da morte. E aí diz que quando você vai em Yamuna, na fonte do rio Yamuna, você
é abençoado com uma boa morte. Assim é dito. Aí, quer dizer, então, é dito, né, que ela pede para Yama que quando ele morrer, que seja uma boa morte. Que bom, a gente está aqui, mas pelo menos a gente deve morrer bem. Se for, espero que não seja agora, né? Mas o fato é que estava tudo envolvido. Yama, o deus da morte. E a gente descobriu que o templo do lugar era um templo de Shani, que é Saturno. Era o Sol e o filho Saturno. E Saturno é muito interessante. É irmão também, é irmão de Yamuna e de Yama. E Saturno na astrologia está ligado com as disciplinas, com as dificuldades, com tudo aquilo. Quer dizer, na astrologia, Saturno é temido. As pessoas temem, na astrologia védica, as pessoas têm medo de Saturno, porque ele traz o sofrimento. Só que as pessoas têm medo de sofrer. E aí, então, não, Saturno não, Saturno não. Não, mas ele não é só o sofrimento. Ele também é a disciplina, a maturidade, a responsabilidade. Ele que abre as portas para o conhecimento. Porque sem disciplina e maturidade, o conhecimento não é possível. Como é que você quer, né, ter autoconhecimento, alcançar a plenitude, sem você poder passar pela disciplina? Né? Então, se você se coloca numa vida de disciplina, ótimo, então você cresce. Mas se você não se coloca numa vida de disciplina, eventualmente, a vida te cobra disciplina. E aí é a hora da gente poder trabalhar. O que a gente vai fazer? Né? E aí, realmente, aquela situação foi uma situação totalmente saturnina. Né? Shani estava lá, ele era o senhor da vila, estava lá. E aí fizeram uma procissão, fizeram um ritual para Shani no 5º dia, para poder parar as chuvas. E aí é maravilhoso, porque foram 5 dias de chuva torrencial constante. Fizeram o ritual, fizeram a procissão, no dia seguinte, sem chuva. E aí passou um dia, no 7º dia, que é o número de Saturno também, 7, a gente foi liberado para descer e ele foi embora. E a gente passou por aquilo. Né? Então, muitos aprendizados. Né? A capacidade de você poder... Não tem controle. Né? E Shani é isso também. Né? Você não tem controle. E aí, o Shani fala isso também. Né? Qual é a função de Saturno no mundo? É dobrar os arrogantes. É dobrar a pessoa que acha que tem comando sobre tudo. Eu controlo tudo. Não, você não controla. O controle que a gente tem, ele é muito limitado, ele é muito pequeno. Algum controlezinho a gente tem, por poucas coisas em volta da gente. Mas o resto, olha o universo, que controle que a gente tem. É zero controle e não precisa ter o controle. A gente quer ter o controle por uma insegurança nossa. Na verdade, não precisa. O mundo inteiro já dá conta dele mesmo. A gente só tem que fazer o nosso papel e a gente faz. Então, Saturno nos ensina de várias maneiras. E esse é um momento também. É um momento da gente poder ver que realmente, como você falou, a gente não tem controle. Então, a gente tenta arranjar o controle de alguma maneira, culpabilizando. A culpa é da China, a culpa é do presidente, a culpa é de não sei quem. Tudo bem, responsabilidades são responsabilidades. Isso é outro papo. Mas a gente se sente mais confortável colocando culpa em alguém. Mas não é uma questão de culpa, é uma responsabilidade. Ótimo. Mas o que eu posso fazer numa situação como essa? O que eu posso fazer é eu andar conforme a carruagem, eu faço o que é possível e eu vou lidando. Então, é um momento realmente muito, muito interessante, porque muitos elementos daquela história de Aranachati acabam aparecendo agora também. Só que lá eram uns 30 brasileiros, uma situação diferente. Agora é o mundo inteiro. Né? O que cada um pode tirar? A gente tem que ver, a gente tem que poder olhar com calma e tirar alguma coisa e entender que vai passar. Isso também é uma coisa muito importante. Não sabemos quando e isso dá uma agonia. Então, um dia de cada vez. Vamos lá. Então, o que eu vou fazer hoje? Ótimo. O que eu vou fazer amanhã? Ótimo. E assim vai. E aí, quando você vai ver, a gente está numa outra situação muito melhor. Muito bem. Para encerrar, queria te propor outra coisa. Assim. Nós estamos vivendo assim, uma situação em que estamos todos, né, no mesmo momento, né? Talvez encerraram, né, o mundo inteiro vivendo uma mesma situação. Minha pergunta para você é assim: você acha que a gente tem chance de sair disso melhor? Eu acho que a gente tem chance de sair melhor, individualmente e coletivamente. Né? A grande questão realmente é o quanto a gente está disposto e disponível. Né? E tem coisas que a gente acaba mudando e sem querer. Né? Então, tem coisas que realmente, enfim, mesmo que a gente não queira, na verdade, a maturidade não é uma escolha. Né? A maturidade envolve a nossa escolha, porque a gente pode querer estar disponível e decidir estar mais disponível, e aí a maturidade vem. Mas tem coisas tem maturidades que se impõem. E aí, pum, acabou. E é assim que é, e você muda, porque é inevitável. Essa situação, a gente sempre pode amadurecer e sempre pode mudar. Né? E sempre pode ter essa disponibilidade. Mas um momento de dificuldade é um momento em que a probabilidade da gente amadurecer, mesmo sem querer, ela aumenta.
porque também não está no nosso controle. Mas, ao mesmo tempo, as situações de extremas como essa, elas podem trazer o nosso melhor, mas também trazem o nosso pior. Porque é nessa hora que a gente vê o que comanda a nossa mente. Será que são realmente valores que levam uma harmonia? Ou será que são valores que são destrutivos? Depende. A gente pode descobrir isso. Então, eu acho que, sim, a gente pode sair muito melhor depois. E eu acho que muita gente vai sair muito melhor. Muita gente já está muito melhor. Eu acho que individualmente falando. Coletivamente também, eu acho que a gente tem mudanças positivas, já estão acontecendo mudanças positivas. E saindo, que elas permaneçam e que elas possam aumentar. Né? E isso vai acontecer. Mas a gente tem que ser realista. A gente pode ser otimista, sem dúvida. Mas a gente tem que ser bem objetivo com relação às coisas. O mundo é dual. O mundo ele vai ter sempre, né? O próprio Dharma e Adharma, na tradição fala. Tem épocas que o Dharma impera, e tem épocas que o Adharma impera. E depois inverte de novo, e depois inverte de novo. E é assim. Então, o que vai acontecer depois? Pode ser muito bom, pode ser muito ruim. Vai ter os dois de qualquer maneira. Que a gente possa nutrir internamente esses valores e essas atitudes para que a gente possa, sim, individualmente sair melhor dessa. E coletivamente também. Agora, vão ter pessoas que vão sair piores e vão ter situações coletivas que vão estar piores também. Isso é inevitável. Mas aí, já que é inevitável, a gente lida. Né? Então, de novo, recai sempre aquilo que, como você falou, né? Qual é o nosso Dharma? Qual é o meu papel nessa situação? Eu estou aqui, muito bem. Eu estou aqui nesse local. Isso é inusitado também, porque um ano atrás, 8 meses atrás, eu estava no Brasil. Agora eu estou em Portugal e logo depois entrou essa pandemia. A gente fica até pensando, pô, mas podia esperar um pouquinho mais. Mas você está aqui nesse momento, no local onde você está, na situação que você está, nesse momento. Olha, você tem um papel para desempenhar, senão você não estava aí. Então a grande questão é, que papel é esse que é meu? Qual o meu lugar aqui? Então o que eu posso fazer? Eu posso, da melhor maneira possível, desempenhar esse papel. Com as situações que me apresentam. Ótimo. Quando a gente tem um jogo e o jogo é difícil, às vezes a gente fica chateado porque a gente quer ganhar. Mas, na verdade, os melhores jogos são os jogos que exigem da gente muito. Os jogos que a gente não sabe se a gente vai ganhar ou não vai ganhar. Os jogos que, de repente, a gente faz uma reviravolta e, caramba, ganhei! Nossa, eu nunca mais vou esquecer esse jogo. Por quê? Porque foi muito bom, né? Eu me empenhei. E a gente passa isso para outros lugares também. Trabalho, os desafios da vida. Então, esse é um momento de desafio. Que a gente não desanime. A gente não pode desanimar. Né? Vão ter coisas que vão levar a gente para desanimar mesmo. E tudo bem, de vez em quando a gente desanima. Mas que a gente não seja levado, que a gente tenha uma perspectiva maior. E que a gente possa encarar como um desafio. Porque é o nosso desafio. É o desafio dos nossos tempos agora. Então, o que eu posso fazer agora? É o meu Dharma. Eu faço o que for possível. E fazendo o meu Dharma, eu já estou colaborando muito. Naturalmente, esse meu Dharma, ele vai se refletir em volta. Ele vai se espalhar em volta. Até onde eu não sei. Mas eu fiz o meu papel. A gente faz o que a gente pode. E aí, enfim, vai ter gente que vai fazer muito Dharma ainda por aí. Paciência. Mas a gente lida. Nosso tempo esgotou, daqui a pouco o Instagram tira a gente do ar. Então, querido, saudade, beijo na Lud, muito obrigado. Você sempre um querido, sempre com a gente, trazendo essa beleza que é a tradição védica, né? Sabedoria. E, enfim, e que a gente esteja perto logo, fisicamente, novamente, né? E que, como eu sempre digo para os alunos, uma coisa é certa, garantida, sem chance de errar. Isso vai passar, né? Então... Fato. De uma maneira ou de outra. Fato. Muito obrigado. É isso. Até breve. Eu agradeço, Jonas. Obrigado aí. Dharma Bhumi. E nos vemos sim, com certeza.